Bem-vindo ao Tech NXX, um lugar para a tecnologia e para que amantes de finanças venham se inspirar. Hoje vamos discutir um tópico especial em que todos têm interesse. O tópico de hoje é crises imobiliárias. Vamos começar nossa discussão. O que são imóveis? Bens imóveis são os direitos de propriedade, terrenos, edifícios, direitos aéreos sobre a terra e direitos subterrâneos. O termo imóvel significa propriedade real ou física. A Constituição dos Estados Unidos inicialmente restringia os direitos de voto apenas aos proprietários de imóveis. Tipos de imóveis. Existem 4 tipos de bens imóveis. Os bens imóveis residenciais incluem tanto novas construções quanto casas para revenda. A maioria da categoria comum são as casas unifamiliares. Existem também condomínios, cooperativas, moradias, duplexes, triplo-deckers, quádruplos, casas de alto valor, multigerações e casas de verão. Os bens imóveis comerciais incluem centros comerciais, médicos e educacionais, edifícios, hotéis e escritórios. Bens imóveis industriais incluem edifícios e propriedades industriais, bem como armazéns. Os edifícios podem ser usados para pesquisa, produção, armazenamento e distribuição de bens. Terra inclui terrenos baldios, fazendas e ranchos. As subcategorias dentro de vagas de terrenos incluem subdesenvolvimento, desenvolvimento inicial ou reutilização, subdivisão e montagem do local. Como funciona o setor imobiliário? Setor imobiliário também se refere à produção, compra e venda de imóveis. Ele afeta a economia dos Estados Unidos por ser um impulsionador crítico do crescimento econômico. A construção de novos edifícios é um componente do Produto Interno Bruto. Inclui ambos edifícios residenciais, comerciais e industriais. Em 2018, a construção de imóveis contribuiu com $1 trilhão para a produção econômica do país. Isso representa 6,2% do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. A construção de uma casa é uma categoria crítica. Inclui a construção de moradias unifamiliares, moradias e condomínios. A Associação Nacional de Construtores de Casas fornece dados mensais sobre vendas de casas e preços médios. Os agentes imobiliários ajudam proprietários, empresas e investidores a comprar e vender todos os 4 tipos de propriedades. Os agentes dos vendedores ajudam a encontrar compradores por meio do serviço de listagem múltipla ou dos seus contatos profissionais. Eles avaliam sua propriedade usando listas comparativas de produtos vendidos recentemente, propriedades conhecidas como comps. Eles podem ajudá-lo a enfeitar sua propriedade para que tenha uma aparência melhor para os clientes. Eles auxiliam nas negociações com o comprador, ajudando você a obter o melhor preço possível. Os agentes dos compradores fornecem serviços semelhantes para o comprador da casa. Eles conhecem o mercado local. Isso significa que eles podem encontrar uma propriedade que atenda aos seus critérios mais importantes. Eles também comparam preços, chamados de fazer comps. Isso permite que eles o guiem para áreas que são acessíveis. O que é mercado imobiliário? O mercado imobiliário geralmente constitui uma das maiores ações da economia de cada único país. Por exemplo, nos Estados Unidos, a produção do mercado imobiliário gerou $1 trilhão e 340 bilhões. Essa quantidade de dinheiro produziu 7% do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. É importante observar um nível semelhante de compartilhamento de vários pontos de vista. Geralmente, um verdadeiro mercado imobiliário consiste em vários componentes. No entanto, os 2 mais valiosos são componentes imobiliários residenciais e comerciais. Por exemplo, a propriedade comercial produz dinheiro não apenas diretamente, como empregador e ganhador de dinheiro, embora também indiretamente, como criador e executor de locais para varejistas, para citar apenas um. Investimento em imóveis. Todo mundo que compra ou vende uma casa se dedica ao investimento imobiliário. Isso significa que você deve considerar vários fatores. A casa vai aumentar de valor enquanto você morar nela? Se você obtiver uma hipoteca, como os juros futuros, taxas e impostos afetam você? Muitas pessoas se dão tão bem investindo em suas casas que desejam comprar e vender casas como um negócio. Você pode virar um vendedor e existem muitas maneiras de fazer isso. É onde você compra uma casa para melhorar e depois vender. Muitas pessoas possuem várias casas e as alugam. Crise imobiliária e seu impacto. Projetos de desenvolvimento duram mais de um ano e esse tipo de duração traz um significativo risco junto. Embora qualquer risco diminua a probabilidade de viabilidade geral do projeto, a maioria deles é facilmente
facilmente administrável. No entanto, crises acontecendo regularmente nos mercados imobiliários em todo o mundo junto são muito mais perigosos e difíceis de gerenciar do que outros. Mesmo que tal crise não ocorra com muita frequência, suas consequências costumam mudar o mercado completamente. Nosso objetivo é analisar os impactos da crise imobiliária em projetos de incorporação e fornecer recomendações sobre como esses impactos podem ser reduzidos. Estamos focados em projetos de desenvolvimento e crises financeiras, principalmente tratando de consequências da crise financeira de 2008. Por outro lado, é importante mencionar que tal crise não foi um caso isolado. Impacto imobiliário na economia dos Estados Unidos. PLA imobiliária é um papel integral na economia dos Estados Unidos. Imóveis residenciais oferecem habitações para famílias. É a maior fonte de riqueza e economia para muitos americanos. Imóveis comerciais, que incluem prédios de apartamentos, criam empregos e espaços para varejo, escritórios e manufatura. Negócios e investimentos imobiliários fornecem uma fonte de receita para milhões. A construção imobiliária exige muita mão de obra e é uma grande força na criação de empregos. A queda em construção de moradias foi uma grande contribuição para a alta taxa de desemprego da recessão. O efeito ondulante do mercado imobiliário. A construção é a única parte do mercado imobiliário medida pelo PIB, mas o setor imobiliário afeta muitas outras áreas de bem-estar econômico que não são medidas. Por exemplo, uma queda nas vendas de imóveis acaba levando a uma queda nos preços dos imóveis. Isso diminui o valor de todas as casas, estejam os proprietários vendendo ativamente ou não. Reduz o número de empréstimos para aquisição de casa própria disponíveis aos proprietários. Isso acaba reduzindo os gastos do consumidor, uma vez que mais dinheiro do proprietário está vinculado a projetos domésticos. Quase 70% da economia dos Estados Unidos é baseada no consumo pessoal. Uma redução no consumidor, os gastos contribuem para uma espiral descendente da economia. Isso nos leva a novas quedas no emprego, na renda e nos gastos do consumidor. Se a Reserva Federal não intervém reduzindo as taxas de juros, então o país pode cair em uma recessão. A única boa notícia sobre preços residenciais mais baixos é que diminui as chances de inflação. Imóveis e a recessão de 2008. Não há exemplo melhor do que o impacto imobiliário na economia do que a crise financeira de 2008. A queda nos preços das casas inicialmente desencadeou a desaceleração, mas poucos perceberam na época. Em resposta ao mercado imobiliário em dificuldades, o Comitê de Abertura do Mercado Federal começou reduzindo a taxa do fundo do FID. Caiu a taxa de 3,5% para 3%. O presidente Bush assinou um projeto de redução de impostos para ajudar o mercado imobiliário em dificuldades. A conta de limites aumentados para empréstimos de administração habitacional federal. A crise financeira de 2008 afetou Wall Street, a Main Street e o setor bancário. A Reserva Federal e a administração do mato trabalharam arduamente para evitar um colapso total, mas eles quase não tiveram sucesso. A maioria dos americanos acredita que o mercado imobiliário irá quebrar nos próximos 2 anos. Eles veem os preços dos imóveis estagnados e o FID começar a reduzir as taxas de juros. Para eles, parece uma bolha esperando para estourar. De acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis, em julho de 2007, o preço médio de uma casa unifamiliar existente caiu 4% desde o seu pico em outubro de 2005. Mas economistas não conseguiram concordar sobre o quão ruim isso era. Quanto aos tomadores de empréstimos inadimplentes, os títulos lastreados em hipotecas tinham valor questionável. Então, muitos investidores tentaram exercer suas mudanças de padrão de crédito quando a AIG ficou sem dinheiro. Causas da crise. Em 2006, os preços das moradias começaram a cair pela primeira vez em décadas. Eles não perceberam que haviam muitos proprietários com crédito questionável. Muitos culparam um ato de reinvestimento da comunidade que levou os bancos a fazerem investimentos em áreas subprimárias. Vários estudos da Reserva Federal descobriram que não aumentou o risco de empréstimo. Enormes fundos e outras instituições financeiras em todo o mundo possuíam os financiados por títulos de hipotecas, mas eles também estavam em fundos mútuos, ativos corporativos e fundos de pensão. Em 2007, os bancos começaram a entrar em pânico quando perceberam que teriam de absorver as perdas e eles pararam de emprestar um ao outro. Eles não queriam que outros bancos lhe dessem algo sem valor como hipotecas como garantia e, como resultado, os custos de empréstimos interbancários chamados de LIBOR aumentaram.
Causas típicas de uma crise imobiliária. Provavelmente a pior preocupação em todos os negócios para os empresários é a crise. Por um lado, uma crise também pode trazer alguns aspectos positivos para as empresas e clientes, como o preço dos produtos caem ou concorrentes ou fornecedores fracos não são bons o suficientes para sobreviver. Por outro lado, a crise traz principalmente negativos e, em muitos casos, tem sido devastadores para muitos empresários. Na história da humanidade, houve muitos motivos para uma crise nos países, regiões ou continentes. Cada motivo pode ser analisado de um ponto de vista diferente. Para proporcionar uma melhor visão geral da crise, é conveniente olhar para o mercado imobiliário. A crise nos Estados Unidos vem se repetindo no período de 18 anos. A maior exceção foi causada pela Segunda Guerra Mundial, quando o momento do acontecimento mudou quase tudo. Embora o período de 18 anos seja mais do que interessante, as razões cruciais da crise e as ocorrências podem ser descritas a seguir. Preços de propriedades. Os picos no valor da terra, bem como picos dos preços das propriedades, foram alcançados apenas por um curto período de tempo, geralmente menos de 2 anos antes da crise acontecer. Taxa de juros. Com base nos registros históricos, as taxas de juros imobiliários atingiram seu pico quase imediatamente, uma vez que os valores da terra atingiram um pico. Taxas de hipoteca. As taxas de hipoteca nos Estados Unidos têm estado permanentemente abaixo de 5% por mais de 6 anos. Sobre a última crise ocorrida em 2008, é de conhecimento geral que as bolhas hipotecárias foram um dos principais gatilhos da crise de 2008. Trabalho de construção. As obras de construção são muito semelhantes aos preços de imóveis, pois há um fato claro de que atingiu os picos no volume de obras de construção e preços em apenas 1 ano ou 2 antes da crise ocorrer. Depois que o pico dos preços é atingido, as pessoas começam a relutar em pagar tanto quanto antes, bem como a demanda está diminuindo. Recomendações sobre redução de impactos. Existem algumas recomendações que serão úteis na redução dos impactos da real crise imobiliária. Preparação da estratégia. A duração dos projetos de desenvolvimento podem trazer problemas financeiros aos investidores. A fim de evitá-los, uma estratégia deve ser preparada em todos os cenários de detalhes possíveis como o projeto poderia se desenvolver. Financiamento. É absolutamente apropriado confiar apenas no tipo de empréstimo de financiamento. Os bancos estão muito relutantes para fornecer um montante total de capital para projetos. Cada estrutura de financiamento deve consistir em financiamentos compostos. Gerenciamento de projetos. O projeto pode ser realizado com uma grande quantidade de recursos financeiros, porém, sem gerenciamento de projetos não funcionais, provavelmente é impossível atender às expectativas dos investidores. Devem ser implementadas todas as ferramentas de gerenciamento de projetos que possam ser utilizadas. Locação. Um dos erros cometidos nos estágios iniciais pelos investidores é começar mais tarde com o leasing ou com a venda de uma propriedade. Possuir listas de acordos não é bom apenas para recursos financeiros internos, mas para externos também. Os bancos estão satisfeitos em fornecer dinheiro para projetos que, em sua maioria, são alugados ou vendidos para clientes com antecedências. Portfólio mais amplo de desenvolvimento para projetos. No caminho para reduzir os riscos de projetos mal-sucedidos, os investidores não devem esquecer de manter uma carteira de projetos de desenvolvimento suficientemente ampla. Apesar de gerenciar vários projetos ao mesmo tempo, não é do ponto de vista financeiro tão fácil. Podemos reduzir o encargo financeiro com projetos devidamente estruturados em diferentes etapas. Como a crise imobiliária afetou suas vidas? Expresse seus pensamentos nos comentários. Nós responderemos a cada um dos seus comentários individuais. Para mais atualizações, não esqueça de clicar no botão curtir e se inscrever no nosso canal. Nos vemos em breve. Até o nosso próximo vídeo.